Seja bem-vindo ao canal da 3.3 Marketing. Essa aula de hoje é uma aula super especial, porque é a aula de algo que acontece normalmente em todos os negócios. E vamos melhorar, inclusive, essa frase. Não só normalmente, como acontece todos os dias. Seja você que vende pelo WhatsApp, por ligação ou em loja física, que é aquele tema que acontece ou vê se você se identifica, né? O cliente chegou para comprar com você, com o seu vendedor e de repente ele fala, quando chega na hora de fazer o fechamento, ele fala para você assim, olha só, eu vou só dar uma olhadinha ali, vou dar mais uma volta e tal, e daqui a pouco eu volto aqui, né? Ou eu preciso falar com o meu esposo, minha esposa. Já receberam essas desculpas, que a gente chama de desculpinhas esfarrapadas ali para não comprar de você? Isso a gente chama de objeção ou objeções, né? São essas desculpas que o cliente, que o potencial cliente usa, né, com você para justamente te descartar e não brigar com você, não ter aquela discussão, mas saiba você, dono de negócio, que se você passa por isso, a sua equipe passa por isso, você está deixando dinheiro na mesa em muitos casos. Porque às vezes essas desculpas são dadas porque alguns motivos ou algumas coisas não se completaram na expectativa desse cliente. E você poderia inclusive estar, que a gente chama de reverter a objeção, ou revertendo a objeção para fazer com que essa venda aconteça. Mas muitas vezes, muitos vendedores congelam justamente nessa parte, nessa etapa, que a gente chama de, que a psicologia chama aí de reação de luta ou fuga, né? Por quê? Porque como o cliente, né, o potencial cliente, ele dá essa pequena desculpa para justamente não ter esse conflito, esse embate com você, e o vendedor fica no dilema, né, mental aqui, de ou ele corre, né, que ele, não, tudo bem, né, ok, estou aqui para você sempre, mas o cliente ele não volta, ele vai comprar no concorrente. Ou o vendedor, ele tenta, nesse momento, ele ativa o modo desespero e começa a tentar convencer o cliente que ele tem que comprar, que o produto ou serviço dele é o melhor, e aí ele acaba perdendo o cliente também. Porque são exatamente essas duas ações, né, ou reações do vendedor que o cliente está esperando justamente. Ou que ele corra, para justamente ele não ter essa briga, ou que ele consiga, ou que o vendedor insista ali para ele ter a desculpa de descartar, que é exatamente isso que acontece. E eu vou mostrar aqui, hoje, nessa aula, exatamente como você consegue sair dessa famosa sinuca de bico, né? Tá, Everton, se eu não posso lutar, se eu não posso correr, então o que eu faço, né? O que eu tenho que fazer na venda, né? E é o que eu vou te mostrar aqui hoje. Então, não saia dessa aula, né? Inclusive, quero te convidar aqui para seguir aqui o nosso canal, ativar o sininho para sempre que tiver uma aula nova que você estiver recebendo, para poder aplicar no seu negócio, gerar mais vendas, mais faturamento e colocar, claro, mais dinheiro no caixa, mais lucro na sua empresa, que é o que todo mundo quer, que é o que todo dono de negócio quer. Então, continue nessa aula aqui que eu tenho certeza que depois dessa aula, você com toda certeza absoluta sairá de uma objeção muito facilmente. Então, vamos lá. Montei inclusive uma apresentação aqui para a gente poder mostrar para você, para mim poder mostrar para vocês aqui como que sair dessa objeção. Primeiro ponto importante, tá? Vou trazer aqui as principais objeções. Geralmente, existem outras, mas vou trazer aqui as principais. Vem comigo na apresentação, tá? Geralmente, quando o cliente ele quer dizer, né, eu vou pensar, né, ele tá aqui, né, quero pensar a respeito, gastei todo o meu dinheiro, tenho que conversar com meu esposo, esposa, cachorro, gato, advogado, contador, sempre tem uma desculpa aqui, né, para ele não comprar, né? Preciso pensar, tá uma crise esses tempos, né? Volto mês que vem, beleza, depois eu volto aqui, depois eu passo na loja, volto com meu esposo, com a minha esposa. Sempre tem essas desculpinhas aqui, justamente para te descartar, né, para não comprar de você. O objetivo principal do contorno de objeção não é simplesmente entender como contornar a objeção e fazer o cliente comprar, né? Efetivamente, não é só isso, tá? A objeção ela serve também como uma forma de desmascarar e entender o real motivo pelo qual o cliente não está comprando de você. Ele não vai evoluir na compra. Então, esse é um dos principais motivos do contorno de objeção. É justamente desmascarar o motivo. Porque muitas vezes esse motivo é um motivo que pode ser contornado. Vou dar um exemplo para vocês aqui que aconteceu comigo, né? Aqui na agência. Inclusive, eu estava conversando com um potencial cliente. E esse cliente, a gente fez uma boa reunião. Ele, a esposa, que o Ardo, o nome dele. Com ele, a esposa e tal, evoluiu, chegou no final da reunião, tudo bem. Quando a gente foi partir para a venda, ele deu uma desculpa para mim e tal, e foi, não foi.
E a gente foi pro contorno da objeção. No final do contorno da objeção, a gente fez uma reunião, né, online. E no final da reunião, que aí contornando a objeção, eu consegui descobrir o principal motivo. Ele comentou comigo que ele já tinha feito algumas vendas online e tinha passado por algumas experiências, né, de ser lesado, né, de levar um golpe através de vendas online, né, e ele não gostaria de fazer a venda online. Ele tinha gostado muito de tudo que eu tinha apresentado, mas ele não gostaria de fazer a venda online, com a compra online, né? E aí, o que que aconteceu? Entendendo um pouquinho com isso, e aí, bingo, olha só, ele era da minha cidade. O que que eu fiz? Agendei uma reunião com ele presencial, onde eu passei no máximo 10 minutos com o Eduardo e a gente fechou o negócio. Que era um pequeno problema que poderia ser resolvido. Mas se eu parasse no primeiro momento em que ele dissesse que ia avaliar e depois voltava a falar comigo, eu teria perdido a venda e nunca teria feito essa venda, nunca teria assinado esse contrato, né, e colocado mais faturamento, né, aqui na agência. Então, olha só, como pequenos detalhes que são descobertos através do contorno de objeção podem fazer total diferença na sua empresa. Talvez é 1, 2, 3 contratos que você não está fazendo, são 5, 6, 7, 10 vendas diárias que você está deixando de fazer por contornar uma objeção. Tá? Então são essas desculpas que estão aqui na apresentação que são as principais, mas existem outras desculpas aqui, né, que o cliente dá aqui para não seguir com você, que também podem ser contornadas pela metodologia que eu vou te ensinar hoje. Agora, nessa apresentação aqui, nesse vídeo, né, de fato, quando ele... E aqui é um ponto para a gente ser alertado, né? Quando ele dá aquelas desculpas que eu acabei de mostrar, geralmente ou ele não tem dinheiro, ou ele tem dinheiro, mas que é o mais barato, né? Não tem crédito necessário, não pode decidir sozinho, acha que pode fazer melhor negócio em outro lugar, ou ele quer pesquisar, acha que o seu preço ele está alto demais, ou ele, as mais duras, tá? Isso dói um pouquinho no coração, mas é importante a gente saber, tá? Ou ele não gostou do nosso produto, ou ele não gostou do nosso atendimento, ou ele não confiou em você. É duro, mas isso acontece muito, 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 muito mesmo, tá? Então é muito importante que, né, o teu script de venda, o teu pitch de venda esteja alinhado, né? Que você esteja mostrando o teu produto da melhor forma, sempre pensando aqui em como isso é aplicado, como isso muda a vida dele, né? Então isso é muito importante. Então é isso aqui que acontece de fato. Mas Everton, entendi quais são os problemas, o que que acontece de fato, mas o que que eu tenho que fazer? Como que eu contorno essa objeção? Como que eu transformo, né, esse problema, né, em um sucesso, né? Então vamos lá. Existe uma estrutura, que é uma estrutura básica que a gente usa aqui na agência, nosso time de venda inclusive usa, treina, né, todos os dias, né, porque você pode inclusive definir, né, se você conhece bem o seu processo de venda, você consegue saber quais são as principais objeções do seu negócio. E aí você pode usar essa estrutura que eu vou te mostrar agora para já previamente, né, definir quais são essas principais objeções, já montar respostas para essas principais objeções e fazer com que os seus vendedores, você, já treine diariamente essas objeções para conseguir, de uma forma mais fluida, mais natural, contornar essas objeções no teu processo de venda, tá? Então vamos lá para a estrutura agora, tá? Vem comigo aqui na apresentação de novo. Primeiro, imagina que o teu cliente fala, vou pensar, né? Vou pensar e depois eu passo aqui na loja, tá? A estrutura é essa aqui, tá, gente? Você concorda com ele, você argumenta com ele e você pede. Por que essa estrutura, Everton? Porque é o seguinte, essa estrutura, ela não é uma estrutura que ela é feita do nada. Ela foi pensada em uma estrutura psicológica para poder justamente combater a objeção. Porque como que funciona essa estrutura, gente? Essa estrutura é o seguinte, lembra que eu falei aqui no início, né, do nosso vídeo que sempre o cliente está esperando que você ou lute ou corra? Porque é uma reação natural do ser humano, né, dos seres vivos. E eu sempre explico isso aqui nos treinamentos que a gente dá para os clientes, internamente aqui para os novos colaboradores, que eu dou o exemplo da Discovery, né? Quem aqui nunca assistiu aqueles documentários de animais, né? O lobo contra o lobo, o urso contra o urso. Por quê? Porque eles estão buscando, né? Estão disputando aqui um território. Então, quando há essa disputa de território, o que que acontece, né? Os dois lobos aqui, ou os dois ursos, eles estão na expectativa. Ou um vai correr,
ou o outro vai lutar até a morte, que é mais ou menos o que o cliente espera de você, né? Quando ele está numa disputa, quando ele joga ali a objeção, que é o que ele está esperando de você, que você o lute ou que você corra, justamente para ele conseguir justificar um descarte para você. E aí que tá a sacada. Tudo que você faz diferente disso, você desarma o cliente. Você deixa ele sem reação. E quando ele está sem reação, né, a principal ação dele aqui é justamente falar a verdade. E é aqui que você ganha o jogo. Porque quando ele fala a verdade, você consegue entender qual é a objeção real desse cliente e se é possível você contornar ou não. E se é possível, você consegue contornar essa objeção e sim chegar ao seu êxito, ao seu resultado, que é prosseguir com esse cliente e com certeza, né, chegar aí a uma venda, um fechamento de negócio, de produto, de serviço. Então vamos lá, como que se usa essa estrutura, Everton, tá? Concorda, argumenta e pede. Vou trazer esse mesmo exemplo aqui, ó. Vou pensar e depois eu volto. A Dona Maria lá falou para você que vai pensar e depois volta. Você vai usar essa sequência, né, falando com ela para trazê-la para o jogo, né? Lembrando que o que aqui a parte de pedir, né, que você pede é justamente você fazer uma pergunta, porque tem uma premissa na venda que você sempre, né, o vendedor pergunta, o cliente responde. Então você sempre faz uma pergunta para obter essa resposta, né? E evitando perguntas de sim e não. Então essa estrutura já contempla isso, tá? Vamos lá, Dona Maria falou que vai pensar e depois passa aqui na loja, né? Perfeito, Maria. É você que realmente precisa pensar, né? E decidir. Olha só, concordei, tá? Maria, né? Mas sempre que um cliente me fala que precisa pensar, é que faltou algo. O que que faltou, Maria? Você coloca de uma forma sutil, né? Nem tão sutil assim, né? Mas, né, de uma forma mais educada, mais inteligente, joga a Maria contra a parede justamente para saber da Maria o porquê que não está progredindo na venda. E aí, como ela não espera, automaticamente ela vai te falar a verdade. E falando a verdade, você vai entender como contornar a objeção, tá? Vou fazer aqui de forma mais rápida para que você entenda, né? A Maria respondeu lá, vou pensar e depois eu passo. E depois eu volto aqui na loja, eu passo aqui na loja. Perfeito, Maria. Você quem realmente precisa pensar e decidir, né? Maria, mas sempre que um cliente me fala que precisa pensar, é que faltou algo. O que realmente faltou, Maria? E aqui você mata o jogo. É importante aqui é a dica máxima, né? Já falei antes aqui, vou repetir porque isso é importantíssimo, tá? Faça um mapeamento de todas as principais objeções. Não precisa ser todas as objeções, mas as que mais acontecem no seu negócio. Liste essa objeção, crie uma estrutura onde você concorda com o argumento, onde você cria um argumento inteligente, né? Referenciando aqui, a gente está usando gatilho mental, né? O gatilho mental no sentido de ela entender que pessoas iguais a ela fazem isso, têm isso, acontecem dessa forma, para ela se sentir nesse grupo e se sentir confortável de falar, né? Você pode criar um argumento aqui usando os próprios gatilhos mentais, inclusive. E depois a gente pede o que a gente quer, o que a gente quer saber nesse caso. Então, use essa estrutura. Então, liste as principais objeções que acontecem no seu negócio, no seu processo de venda e crie essa estrutura para que seja treinada. Dica principal: toda semana, pegue o seu vendedor, você tem um time, criou as objeções, faça com que esse teu time treine ali 30 minutinhos, 20 minutinhos por semana, pelo menos, para contornar essas objeções, para que isso saia mais naturalmente no processo. Principalmente se você faz venda física. Na venda online, você pode ter esse template na mão do teu vendedor, numa segunda tela ou numa folha impressa para que ele consiga contornar a objeção, tá? Porque isso vai te ajudar em muito. Inclusive aqui, na agência, a gente tem aqui as 10 principais objeções que acontecem, né? E das 10, tem 3, 4 aqui que são as principais, né? Os vendedores aqui fazem, inclusive com marca-texto, né? De marcar essas 4 para, se eu estou usando aqui a folhinha de apoio, por exemplo, né? Para contornar a objeção, eu já sei que estão nessas 4. O olho ele fica mais treinado a não procurar nas 10, a procurar nas 4 que estão grifadas. Isso fica mais fácil para o vendedor. Então, são estratégias que você pode estar, né, utilizando aí no teu negócio, principalmente se você faz venda, né, por ligação, para poder gerar mais resultado, melhorar, né, o tempo do teu time de resposta para também aquele vendedor não gaguejar, não se embananar um pouco aí no processo de venda
e não gerar esse resultado. Então essa é a dica máxima. Crie isso, coloque no teu processo, que eu tenho certeza absoluta, principalmente porque a gente aplica todos os dias aqui na agência, os nossos clientes também aplicam e têm resultado. E que isso vai ajudar você. Quero convidar você de novo, para ativar o sininho aqui, para quando tiver mais aula você receber a notificação e também seguir o nosso canal para que você consiga ter mais aulas, para que a gente consiga te ajudar a melhorar aí as suas vendas, o faturamento da sua empresa e colocar mais dinheiro no caixa e mais lucro para sua empresa. Valeu, gente!